Oi, pessoal, tudo bem? Gente, sinto em dizer a vocês que estamos começando o segundo bimestre online. Nada foi resolvido, você viu, a pandemia continua se alastrando de forma assim assustadora. Então a professora já está fechando as notas do primeiro bimestre e já estou me preparando para a gente começar o segundo bimestre. Então vai ser do mesmo modo, tá? Nessa mesma plataforma. Vou colocar no Google Sala de Aula e vou colocar no Zap Zap, tá? Aqui no nosso grupo WhatsApp. Bom, nós vamos continuar falando daquela entrevista do Serginho Groisman e da Manuela. Lembra a última atividade? Que a gente falou sobre aquele apresentador que faz um programa lá de entretenimento aos sábados. E ele faz um programa de entrevistas, músicas. Nesse momento, nesse texto, ele está entrevistando uma menina que sofreu bullying. Então ela tem ali um relato pessoal, ela está contando como é que foi que aconteceu isso. Muito bem, na última aula nós usamos o nosso livro didático, lembra dele, né? E nós fizemos a entrevista da Manuela. Então, nós já fizemos toda uma parte aqui, o primeiro momento, já conversamos sobre o texto. Agora eu quero falar com vocês sobre o gênero entrevista. Um tipo de texto onde existe o entrevistador e o entrevistado. Tudo bem? Então vamos lá. O nosso título, pessoal, por favor, coloque o título na atividade, fica tão mais fácil para a professora conferir como funciona uma entrevista. Então, no primeiro momento, eu tenho só um pedacinho do texto que eu vou ler para vocês. E o Serginho, ele fala assim: a Manuela, a gente descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui. Então, quando ele fala assim, ela estava sentada aqui, ele aponta para o lugar da plateia onde ela estava sentada. No nosso texto, isso aqui está entre parênteses, apontando um lugar na plateia, porque ele fala aqui. Aqui é onde? Então, ele dá aquele sinal aonde a Manuela estava sentada. Ali, ó, tá? Então, ele aponta. E foi tão forte o que ela disse que eu falei, pô, vou convidar de novo para ela contar melhor essa história, que é uma história de associação do bullying com o racismo e com o preconceito racial. Aí depois eu tenho uma outra fala do Serginho, que fala assim: bom, você estudava numa escola em Ribeirão Preto, numa escola particular, foi isso? Pronto, a gente vai analisar essas duas falas do Serginho Groisman. Então vamos lá. Questão A. O que levou o apresentador de um programa de TV a escolher essa jovem para entrevistar, para ser entrevistada por ele? A professora deu até uma engasgada agora. O que fez com que esse apresentador escolhesse essa menina para ser entrevistada por ele? Bom, muito bem. Olha, a Manuela, a gente descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui, ali. E foi tão forte o que ela disse que eu falei, pô, vou convidar de novo para ela contar de novo essa história. Então, o que aconteceu? Ele achou que a história que ela tinha era uma história muito boa, uma história interessante, uma história que podia alertar as outras pessoas, tá? Então, ele fala, ó, que é uma história de associação de bullying com racismo, com preconceito racial. Então, por que ele convidou a menina nova? Ele pensou nela e falou, ó, a gente vai chamar aquela menina. Por quê? Porque a história dela era uma história boa, uma história que poderia dar ibope, que as pessoas iam tentar ali se conscientizar. Muito bem. B. Observe que o apresentador não se refere ao mesmo interlocutor nas duas falas. Então, eu vou mandar para vocês o texto, vocês vão ver que tem duas falas. O interlocutor é aquela pessoa com quem o locutor está falando, né? O interlocutor. Identifica os diferentes interlocutores. Eu fiz aqui para vocês, ó. No primeiro momento, ele fala ela, tá? Ele fala ela. E ele estava falando com quem? Com o público. Olha lá, Manuela, a gente descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui. Então ele está falando com quem? Ele está falando com o público, ele está falando com as pessoas que estão vendo o programa. Muito bem. E na segunda fala, ele fala assim, bom, você estudava numa escola. Quando ele usa você, ele está falando com a Manuela. Olha, ele está falando, bom, você estudava numa escola particular. Então, quando ele usa você, ele está se dirigindo a Manuela. Quando ele fala ela, ele está se dirigindo ao quem? Ao público. Deu para entender?
Tá, então vamos lá. C. Verifique a rúbrica incluída na transcrição. A rúbrica é esse parênteses que eu mostrei para vocês. Por que ela é necessária? Porque aqui e ali é deítico, quer dizer, depende da pessoa, do ponto de vista. Aqui onde? Ali onde? Então é necessário que o aqui e o ali seja identificado por gestos, por movimentos, pode ser faciais, aqui, ali, tá? Então quem aqui, tanto aqui como ali, são palavras que têm um ponto de vista dependendo de quem fala. Aqui pode ser aqui perto de mim, mas pode ser aí perto de você. Ali pode ser ali em Ribeirão Preto, mas pode ser aqui em Vargem Grande. Tá? Então o ali, ele depende do locutor, depende de quem fala. Então na questão C está escrito assim: verifique a rúbrica incluída na transcrição. Por que ela é necessária? Porque é necessário que o locutor, a pessoa que está falando, identifique onde é aqui e onde é ali. Ali na frente, aqui em Vargem Grande, é necessário que essas palavrinhas sejam identificadas pelo locutor. Bom, o conteúdo central da entrevista pode ser descrito como uma exposição de um fato especializado. Você acha que a Manuela, talvez ela tinha um fato especializado para falar? A Manuela fez um relato de uma experiência pessoal? Ou a Manuela fez um relato de um fato de testemunhado? Você acha que a Manuela, ela testemunhou o fato? A Manuela, ela viveu o fato? Ou a Manuela fez aqui, como é que diz? Um conhecimento especializado. De repente, ela sabe tudo sobre Covid-19 e aí ela foi dar uma entrevista. Então, eu quero que vocês analisem. Aqui tem 3 possibilidades. Um fato especializado, um relato de uma experiência pessoal e um fato testemunhado. Então, eu acho que fica bem claro que aqui a Manuela, ela tá falando um relato pessoal. Ela tá falando da experiência dela dentro daquela escola na qual ela diz que sofreu bullying, tá? Questão número 3. Você acha que houve interesse do público-alvo desse programa? Quem é que é o público-alvo? São jovens, tem um monte de jovens lá, né? E adolescentes. Em conhecer a história da Manuela? Explique. Gente, houve interesse, ele procura assuntos que envolvam o público jovem e adolescente, e esse assunto, tanto do bullying quanto do racismo, do preconceito racial, ele envolve o jovem, ele faz com que o jovem tome ali uma consciência, ele faz com que o jovem reflita sobre aquilo. Então é um assunto sim que chama muita atenção, tanto do jovem como do adolescente que está formando aí o seu caráter, que está formando a sua moral. Então é um assunto que faz com que as pessoas reflitam, tudo bem? 4. A entrevista é um diálogo, uma conversa, certo? Em geral, qual dos interlocutores tem mais tempo de fala? Olha, gente, quem tem mais tempo de fala entre o locutor e o interlocutor é o interlocutor. Porque o interlocutor, ele tem o assunto que vai ser desbravado ali, que vai ser esmiuçado, o assunto que tem a maior relevância, a maior importância. Então, o locutor, ele faz a pergunta e a pergunta tem que ser muito bem feita, direcionada, e o interlocutor, o entrevistado, ele tem todo o tempo, ou o maior tempo, para poder falar sobre o assunto, tá? Então, aqui você vai falar para mim, quem tem mais tempo de fala e o porquê. Usa essa explicação e faça aqui a sua resposta, tá? Aí a questão número 5. Releia as falas do apresentador do programa na entrevista de Manuela. Aqui, gente, na A, B e C, eu tenho o papel dele nas 4 primeiras falas. Veja que nas 4 primeiras falas do Serginho Groisman ou do entrevistador, ele tem por interesse deixar a pessoa à vontade, ele tem por interesse apresentar a pessoa, né? Colocar o assunto que ela vai falar. Então, logo nas primeiras falas de um
locutor, essa é a intenção. Deixar a pessoa bem à vontade, colocar o público a par do assunto que vai ser falado, de fazer com que a pessoa seja apresentada a esse público. Muito bem. Na B, nas duas falas seguintes, eu tenho a fala da Manuela. Vocês vão dar uma olhadinha, que ela de uma forma assim, uma forma bem rápida, numa forma bem, como é que eu posso dizer, compacta, ela vai dar as respostas assim de uma forma mais íntima, né? Com mais, assim, com uma certa... Ela não tem intimidade ainda com o programa, ela começa a entrevista, tá? Então a fala dela não está ainda muito eufórica, ela não está ainda com bastante vontade ali, mostrando ali o seu ponto de vista. Não, ela começa devagar, é como se a pessoa estivesse começando a sentir o ambiente, depois que a entrevista vai crescendo, tá? E C, o que o apresentador demonstra quando diz isso mesmo, no final do trecho transcrito. Então, quando o Serginho diz para ela assim, isso mesmo, quer dizer, ele concorda com ela, ele apoia o que ela está dizendo, tá? E tudo isso, tudo que ela está falando, ele está plenamente de acordo. Então, quando ele diz, quando você reler o texto novamente, ele vai falar, isso mesmo, quer dizer, eu concordo, você tá certa, muito bem, é isso aí, você tem que ir por esse lado, todos têm que ir por esse lado, ok? Pessoal, então aqui o nome da nossa atividade de hoje, eu vou postar, eu vou fazer esse vídeo para a gente poder ouvir e estar relacionando aqui com as questões, e eu quero que vocês coloquem o título, como funciona uma entrevista. Ok? Pessoal, muito obrigada. Estamos então começando o segundo bimestre, ok? Beijos, tchau!